Eu vou intercalar a palavra com alguns propósitos de oração nessa noite. Se desejamos vencer as batalhas contra as hostes da maldade, o mundo espiritual, precisamos estar de posse das armas para executar essa tarefa. E dentre elas a palavra, o louvor e a oração. Então nós temos no Salmo 128 muitas temáticas que envolvem áreas e coisas importantíssimas da nossa vida, da igreja cuja qual nós fazemos parte, da nossa casa, da nossa família. São apenas 6 versículos, mas eu vou precisar do ministério de louvor de novo aqui, tá certo? Então pega a turma toda, traz para cá. Aí eu sei que alguém pode ter saído para tomar uma água, mas já eu vou precisar, se posicione. Mas o verso, eu vou ler todo e depois nós vamos acompanhar aqui. Salmo 128. Vou ficar com a minha tradução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira. Tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que cada um de nós sejamos abençoados por tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Remova toda a distração, é o que nós te pedimos. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu quero começar pela exposição do salmista, falando do êxito, do sucesso, da bem-aventurança. O texto começa dizendo que será bem-sucedido, terá êxito todo aquele que fizer 2 coisas. A primeira delas é temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós olhamos a importância de termos no nosso coração o desejo de não perdermos a intimidade com o nosso Deus, em valorizarmos a presença de Deus em nós, no ambiente cujo qual nós frequentamos, nos negócios cujos quais nós fazemos, e que venhamos entender que todas as vezes que tememos a Deus, a nossa preocupação sempre está em saber que Ele está conosco em qualquer situação. Temer é diferente de ter medo. Apesar de serem 2 coisas bem parecidas, o temor do Senhor é aquilo que todo aquele que sabe quem é Deus jamais quer perder: sua presença. Saber que Deus vai estar com você, seja um dia bom, um dia ruim.
se você estiver ganhando, se você estiver perdendo, as coisas estão bem ou maus na sua casa, vivendo períodos agradáveis ou desagradáveis. O salmista está dizendo que temer a Deus é imprescindível para aquele que deseja ser alguém de sucesso. Quando nós descobrimos de uma forma prática que alguém teme a Deus, quando a vida dessa pessoa é levada num nível de seriedade, de uma tal forma que ela não brinca com aquilo que ela sabe que desagrada ao Senhor. Hoje nós conseguimos ver pessoas, e até temos por hábito de dizer, parece que as pessoas perderam o temor a Deus. Elas são capazes de cometerem pecados, de assumirem comportamentos, de tomarem decisões absurdas, e mesmo depois de tendo feito isso, às vezes vem participar de um culto, vem para um ambiente de adoração, às vezes vai pregar, o camarada, às vezes ele está em adultério, ele está num pecado, mas ele sobe no altar e desempenha a função como se aquilo não representasse nada. Nós precisamos de uma igreja que tema ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que entenda que não é fácil, que é desafiador sim, lutar contra o pecado, mas reunimos todas as nossas forças todos os dias para vivermos uma vida de santidade na presença do eterno Deus. E isso serve para todos nós, não apenas para aquele que toca, para aquele que prega, para aquele que serve. O salmista está dizendo: aquele que teme ao Senhor, ele será bem sucedido. Ele sabe que jamais a presença de Deus pode ir embora. Eu me lembro quando Sansão, de uma forma bem paulatina, bem tranquila, vai perdendo o temor ao Senhor em cada uma de suas decisões. Ele começa de uma forma tão simples, certo? Aliás, o primeiro incidente envolvendo a perda do temor de Sansão é algo aparentemente tão simples. Em legítima defesa, ele mata um leão. Ele é um nazireu. Segundo a lei cuja qual ele está inserido, ele não pode se aproximar de um cadáver. E se isso acontecer, ainda que por acidente, ele deveria cumprir todo um rito de purificação. Mas o texto diz que ele está caminhando quando um leão vem na sua direção. Ele não tem outra coisa a fazer a não ser se defender do leão. Mas ao matar o leão, ele deveria se expor ao ambiente de purificação. Mas ele não quis, motivo pelo qual eu desconheço. Mas em algo muito simples, onde parece que os resultados não aparecem imediatamente, a Bíblia é bem clara: Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É inevitável. Uma hora nós vamos ter que lidar com as consequências daquilo que negligenciamos. Aquilo que parecia ser pequeno foi apenas o começo da tragédia de um grande homem. Agora ele está de volta. Se não bastasse não fazer a purificação da primeira vez, quando ele está passando novamente pelo local, ele tem a curiosidade de ver o que tinha acontecido com o leão. Olhe bem, até aí tudo bem. Ao invés de ficar de longe, ele se aproxima
E agora há uma colmeia na ossada do leão. O couro está ali, e entre os ossos as abelhas colocaram seu mel. Para Sansão era um ambiente proibido, mas ele já havia rompido uma vez. Agora ele pega o mel e come. Aquele lugar era um lugar proibido, mas havia algo doce em lugares proibidos. O diabo é bom nisso, em colocar coisas agradáveis, vantajosas, lisonjeiras, em ambientes cujos quais nós não devemos frequentar. Mas ele está rompendo, quebrando e perdendo o temor. Pessoas perdem o temor quando se envolvem com um pecado e não sentem mais nada, uma mente cauterizada. O fracasso é só uma questão de tempo, a vergonha e a humilhação é só uma questão de tempo. É assim que funciona. O diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Guarde isso muito bem. É só uma questão de tempo até ele envergonhar você, envergonhar seu casamento, envergonhar seus negócios, envergonhar sua família. Não brinque com o pecado. O temor do Senhor deve estar todos os dias ao nosso lado, porque Ele nos traz bem-estar, satisfação. Então não interessa o que as pessoas façam. Eu fui criado com minha tia e ela tinha por hábito me dizer algo muito sério. Quando eu dizia que os outros meninos estavam fazendo algo, ela falava: você não é qualquer um. E que vontade eu tinha de ser, porque eles podiam fazer, mas eu não podia. O salmista continua dizendo: tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor é muito desafiador para nós. Primeiro, andar com Deus já é um grande desafio, porque você escolhe relacionamentos por afinidade. Você escolhe relacionamento, certo? Porque há uma identificação. Na igreja, com quem você se relaciona? Com todo mundo? Não. Na igreja você se relaciona com quem você se identifica. Quanto maior for a sua identificação, a este grupo você pertence. Então é muito comum nós termos dentro de uma igreja diversas tribos, grupos de pessoas que se relacionam de forma sadia. Por quê? Porque gostam muitas vezes da mesma coisa, porque se identificaram com um comportamento, com um temperamento. Mas quando nós vamos lidar com Deus, a Bíblia diz: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, que anda, que vê, cujo qual os valores são diferentes do nosso? O salmista diz: se eu quero ser bem sucedido, eu temo a Deus, eu não tenho medo dele. Não, eu não tenho medo porque ele é bom, eu não tenho medo porque ele é misericordioso, mas eu temo e não quero ver Deus longe de mim. Porque voltando a Sansão, depois de tantas e tantas vezes, o texto diz que um dia Sansão levanta e diz: levantar-me-ei, irei mais uma vez ter contra os filisteus e os subjugarei. E o texto termina dizendo: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. Não deixe Deus ir embora. Não deixe Deus sair da sua vida. Ou melhor, não coloque Deus para fora da sua vida. Tema que o temor do Senhor esteja dentro de cada um de nós, quando lidarmos com os caminhos cujos quais são desafiadores de cumprirmos.
nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, me fortaleça para que eu seja obediente, me fortaleça para que eu me mantenha, me fortaleça para que eu diga não. Eu não posso estar nesse tipo de negócio, eu não posso estar nesse tipo de conversa, eu não posso estar nesse tipo de relacionamento, eu não posso, Senhor, eu até quero, mas eu não posso, porque eu sou teu, eu sou separado, eu sou um cidadão eleito. O salmista está dizendo isso. Tema a Deus e reconheça os seus caminhos. Nem sempre andar nos caminhos do Senhor irá dar a você louros, e você será ovacionado por outras pessoas. Eu gosto quando o texto diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor. Pô, mas por que o fulano fez isso com você e você agiu dessa forma? Pois é, cara, pode falar a verdade, não era a forma que eu gostaria de ouvir. Você é frouxo, cara. Para te falar a verdade, para fazer e me comportar do jeito que eu me comportei, eu tive que ser muito valente, porque a minha vontade era quebrar a cara dessa pessoa, é de mandar ir para o inferno, é de entrar na igreja e nunca mais. Mas essa não é mais a minha vida, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você consegue entender? O caminho é dele, é dele, é dele. Agora, certo? É Ele que dita as regras, certo? Aquilo que outrora parecia você correto, hoje para você é absurdo. Aquilo que hoje você jamais se viu fazendo anteriormente, se tornou uma prática sua e melhor, com satisfação, porque você sabe que Deus está olhando e está aprovando a vida que Ele te ofereceu. Andar nesses caminhos não é fácil, mas é possível. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos. E o salmista começa dizendo: tema a Deus e ande nos seus caminhos, e você será abençoado. Mas agora ele vai um pouco mais além. Aliás, me permita fazer uma oração antes de prosseguir. Precisamos de uma igreja temente. Precisamos de gente que saiba o que é subir no altar. E também não vem querer só botar pressão no altar não, tá bom? Porque hoje qualquer coisa no altar é no altar. Deixa eu falar uma coisa para você: passou daquela porta para dentro, meu irmão, a responsabilidade é nossa. Todo mundo tem que viver uma vida de santidade. Pare de colocar coisa em cima só de pregador, em cima só, certo, de ministro de louvor. Não é assim que funciona não, meu irmão. Entendeu? É para todos nós. O bicho pega, somos um corpo. É assim que funciona, certo? Quando Israel enfrenta o grande desafio, certo, para vencer aquela minúscula cidade de Ai, quem era Acã? Acã era quem? Ele era alguém que pertencia à comunidade, e quando ele fez o que não devia, o que aconteceu? O comportamento dele, sabe o que fez? Causou problema para a comunidade inteira. Então é responsabilidade nossa, sua, lutar contra o pecado, dizer não à pornografia, dizer não aos absurdos, dizer não, 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 não e não. Não é porque eu não quero. Eu conto uma história antiga minha, quando eu estava com problema de estômago, que eu fui no lugar e o cara perguntou: o senhor quer Coca-Cola, pastor? Eu falei: quero. Ele falou: vou colocar. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer ou não quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar. Eu falei: não vai. Ele falou: o senhor decide se o senhor quer ou se o senhor não quer. Eu falei: eu já falei que eu quero. Ele falou: então eu pego. Eu falei: não. E eu disse: querer eu, mas eu não posso. Eu não posso. Não me pertence mais isso. Eu descobri que Ele morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Eu descobri que hoje eu carrego sobre mim o nome
dele. Então eu não negocio desse jeito, eu não me comporto desse jeito, eu não me visto desse jeito, eu não falo desse jeito, eu não falo, não adianta. Então nós precisamos de uma igreja, e precisamos mesmo, porque o negócio está bagunçado. Tem gente que vem para a igreja com determinadas roupas. Esse dia veio uma irmã na igreja, você olhar para a vestimenta dessa, você falou: Senhor, isso não é roupa. E vem, e pior, tem marido, certo? E aí a gente fica numa situação difícil, que a vontade é falar: não pode, não é assim, entende? Então pegou emprestado, pague. Entendeu? Comprou no cartão dos outros, pague, porque eu não aguento mais. Bota tudo na conta da gente, certo? Pô, já viu lá na igreja do pastor Cláudio, ainda diz que a igreja é minha. E a igreja só é minha quando o comportamento é ruim. Porque se o comportamento for bom, a igreja é do Senhor. Mas se é ruim, o pastor, já viu lá, aquela irmã lá, ó, Cabo Culto, Serol. Já viu como é que tira foto? Faz isso. O nosso nome está rolado. A grande verdade é essa. Então nós precisamos de uma igreja que conheça os caminhos do Senhor e esteja disposta a andar nele por temor ao Senhor, porque queremos a presença de Deus ao nosso lado. Então eu quero você de pé nesse momento. Isso. Que nós vamos orar por uma igreja temente. Posso ouvir um amém? Nós vamos orar por uma igreja que luta para viver na presença de Deus, para os crentes que estejam habilitados a olhar para si mesmo com clareza. É assim que funciona. Abner, vem para cá. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e você vai dizer para Deus: Senhor, me ajuda a permanecer firme, temendo e desejando por tua presença. Pai querido, o Senhor nos conhece por fora, mas o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe aquilo que nós fazemos, que muitas vezes a sociedade também sabe, mas o Senhor sabe aquilo que a gente processa dentro de nós antes de realizarmos, de fazermos, de falarmos, de nos comportarmos como não te agrada. E Pai, somos sensíveis a isso. Temos consciência de que muitas vezes nós erramos, não porque nós não sabemos o que é certo. Muitas vezes erramos, Pai, porque não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é certo. Muitas vezes erramos porque não temos forças para reconhecer que precisamos do Senhor para superar muitas, mas muitas situações que achamos que conseguimos resolver por nós mesmos. Achamos que temos condições, que nós conseguimos, que nós temos força, que nós somos capazes. Mas infelizmente, Pai, caímos porque confiamos mais em nós do que no Senhor. A Tua palavra diz: maldito aquele que confia em si mesmo, no seu braço forte. Que nós possamos a cada dia, Pai, reconhecermos que temos limitações. Não somos super-homens nem super-mulheres. Somos pessoas suscetíveis a falhas, suscetíveis a cair. É verdade, o Senhor nos levanta todas as vezes que nós caímos, mas que nós possamos ter a consciência de que não há prazer em cair, não há prazer em errar, não pode haver prazer em andar longe ou fora dos teus caminhos. Por isso dê a nós, Pai, essa sensibilidade no temor do Senhor, para que andemos a cada dia mais buscando secar aquilo que o inimigo quer jorrar sobre nós,
buscando, Pai, apagar aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, buscando nos blindar daquilo que o inimigo tem tentado colocar diante de nós como algo interessante, como algo prazeroso, como algo que não tem nada a ver. Que possamos estar a cada dia mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, nos deixando levar pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, para que possamos recusar, rejeitar a cada dia as ciladas que o inimigo tem tentado colocar diante de nós. Que possamos ter a força que vem do altar, mas também a força que vem do céu. A força que vem de nós mesmos, ela às vezes não é resistente, às vezes nos engana, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que possamos a cada dia mais nos levantar na força do Teu poder e no Espírito que habita em nós, para rejeitarmos, para decidirmos com consciência e com convicção, na fé que temos no Senhor, tudo aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós como algo agradável, Pai. Sabemos que o pecado é bom, mas temos que ter consciência de que o preço a ser pago quando a gente peca é muito maior do que aquele que estaríamos dispostos a pagar. Que o pecado vai nos levar para muito mais longe do que gostaríamos de ir da Tua presença. Por isso, Pai, faz com que cada dia mais demos essa sensibilidade aguçada para ouvir sempre a Tua voz, para sermos sensíveis ao Teu Espírito e recusarmos e rejeitarmos em toda e qualquer situação aquilo que o inimigo tem tentado colocar à nossa disposição. E eu peço isso, Pai, porque eu creio que o poder que vem do alto é muito maior do que o poder que vem das trevas. Por isso, dê a nós forças e condições para andarmos na Tua presença, porque eu tenho certeza, Pai, que assim alcançaremos lugares distantes, lugares longes, lugares altos. Nós seremos exaltados no meio dessa sociedade má. Mesmo andando no meio de uma sociedade pervertida, conseguiremos chamar a atenção do Senhor, para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Sente-se, sente-se. O verso 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás. O salmista agora vai falar de uma das áreas importantíssimas também da nossa vida, a área econômica. A situação econômica daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, seus negócios, seus recursos, seu trabalho. Tendo o Senhor à frente, o Senhor nos faz prosperar em ambientes onde outros iriam à falência. O Senhor nos faz progredir em ambiente onde outros não conseguiriam se manter. Quando nós colocamos a nossa vida econômica, financeira, com trabalho, com boa administração, com generosidade, certo? Com fidelidade ao Senhor, nós vamos ver a oportunidade que temos de comermos o melhor desta terra. Isaac vai para um deserto, um ambiente inóspito, inadequado, certo? Um solo que seria improdutivo para muitas pessoas, mas não para ele. Nós precisamos entender que se o Senhor estiver conosco, nós podemos prosperar em qualquer ambiente. O dinheiro e as adversidades, econômicas, ele tem atraído muita atenção. Hoje muitas pessoas atravessam dificuldades econômicas. Eu quero orar por esta área neste momento, porque o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha o que o salmista está dizendo aqui: se eu temer a Deus e se eu andar em seus caminhos, eu terei recursos, eu terei suprimentos. Deus
entrará com providência a meu respeito, e não apenas economicamente, mas ele faz questão de dizer sobre felicidade. Ser feliz, aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável busca: felicidade. Onde a felicidade vai estar? Dependendo de onde você acredita que ela esteja, é para lá que você vai. Tem gente que acredita que se ganhar dinheiro vai ser feliz, então ela vai atrás das riquezas. Tem gente que acredita que se casar vai ser feliz, então busca o casamento. Tem pessoas que acreditam que se tiver filhos encontrarão a felicidade, então para lá elas vão. Tem pessoas que acreditam que se tiverem suas formações acadêmicas, sua casa própria e tantas outras áreas. Mas a grande pergunta é: o que você vai fazer quando chegar no lugar onde acreditava estar a felicidade e não encontrá-la? O salmista diz aqui: se temer a Deus e andar nos seus caminhos, seu êxito será tão grande que você encontrará a felicidade nesse ato aparentemente simples de ter Deus dentro de você por satisfação, da obediência aos princípios cujos quais você conhece, mesmo sejam eles rotulados como ultrapassado, retrógrado ou tantas outras, certos rótulos que podem colocar sobre nós. Mas você sabe o nível de prazer e de satisfação que aquilo te causa. Eu não sei hoje qual é a sua situação econômica. Se hoje você está desempregado, se hoje seus negócios não vão bem, hoje eu quero orar com você e por você, por essa área da sua vida. Uma área que é tão importante, não apenas para você, mas para seus filhos, para sua esposa, para sua casa. A importância de ter recursos, isso é fundamental. Se tem alguém que deseja que você os tenha, esse alguém é Deus. Ver o seu negócio prosperar, ver você ter mais do que o suficiente, porque é isso que a Bíblia nos propõe: ter mais do que eu preciso, porque todas as vezes que eu tenho mais do que eu preciso, eu posso canalizar um pouco para abençoar uma outra pessoa. Então é importante que você entenda que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: me tema, ande nos meus caminhos, e eu abro portas para você nessa terra, eu abro janelas para você no céu, eu dou a você o que casamento, o que dinheiro, o que formação acadêmica, o que casa própria, certo? O que ninguém pode te dar, eu posso te realizar. Então, em nome de Jesus, se hoje essa é uma área sua que você precisa de um milagre: pastor, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, eu estou empregado, mas os recursos não são suficientes para mim, não está dando. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, viesse aqui à frente, e nós como igreja vamos orar por você. Vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelo seu dinheiro, vamos orar pelo seu negócio. Então saia do seu lugar agora e venha para cá, se você precisa de um milagre na área financeira. Não pode demorar, tá certo? Venha para cá. Isso. Traga sua empresa, traga seu negócio, traga suas dívidas, traga. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é um culto diferente para nós. Isso. Vem para cá. Nos deixe orar por você, clamar ao Senhor por você, pela felicidade que você tanto busca, pelo prazer de viver que você tanto busca. Vem para cá, vem. Nós vamos orar ao Senhor. Olha quanta gente. Isso. Pode parar pelo corredor. Agora toda a igreja de pé. Você vai me ajudar em oração.
Você que ficou aí no banco, nesse motivo, estenda as mãos em direção àquelas pessoas que estão de pés agora. Me ajude a orar por elas. Nós somos uma família, um corpo, um organismo vivo. Senhor nosso Deus e Pai soberano, a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que aquele que te teme e anda nos Teus caminhos, veria, ó Deus, a Tua mão poderosa agindo em favor. Por isso, ó Pai, eu quero entregar agora a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em Tuas mãos. Algumas pessoas precisam de uma porta de emprego aberta. Elas já enviaram currículos, elas já buscaram relacionamentos, conexões, ó Pai, se inserirem novamente no mercado de trabalho, mas não obtiveram sucesso. Pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos agora em favor delas como igreja, ó Deus. São nossos irmãos e nós pedimos que eles sejam abençoados pelos céus, em nome de Jesus. Abre uma porta de emprego, ó Deus. Traga uma promoção para aqueles cujos quais precisam de mais recursos. Coloca no coração deles, ó Deus, se aperfeiçoarem, investirem em conhecimento e em preparação, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta os teus filhos e as tuas filhas, para que possam se posicionar, ó Deus, de uma forma cuja qual o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, entra com providência, ó Pai. Abre os céus para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a cada empresa, a cada empresário. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Entra com providência. Que a empresa seja uma empresa saudável. Seus produtos, seus serviços, seus negócios sejam abençoados, dirigidos por pessoas que andam nos teus caminhos, que te temem, ó Deus, e elas possam ver como temer ao Senhor é benéfico, é lucrativo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a área financeira dessas pessoas, pedindo que a tua mão venha agir, venha mover, que o teu sobrenatural, ó Deus, possa entrar com providência. E nós vamos ver contratos, nós vamos ver portas abertas, nós vamos ter notícias de prosperidade, de avanço, de crescimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, pode aplaudir o Senhor. Isso, você pode voltar para o seu lugar. Enquanto você volta ao verso 3, vai falar de casamento. Tua esposa, no interior da tua casa. Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais abençoadas que você pode viver na sua vida é ter o privilégio de alguém ter escolhido você para viver com você até o último dia dela, ou o último dia seu. Uma das coisas mais preciosas está na pessoa do nosso cônjuge. Eu não sei se você é capaz de valorizar isso, mas alguém que disse sim à pergunta para viver com você até o último dia da sua vida. Nosso casamento, ele é tão precioso que a estratégia de Satanás de acabar com ele nos mostra o quão importante ele é para Deus.
E é extremamente desafiador porque depende de mais de uma pessoa. Nem sempre estamos alinhados do jeito que gostaríamos. Normalmente, quando um quer perdoar, o outro não quer mudar. Quando o outro quer mudar, o outro não quer perdoar. Às vezes, um não quer mudar e o outro não quer perdoar. Nesses três ambientes, o fracasso é basicamente certo. O único relacionamento que vai dar certo de verdade, independente da crise que ele enfrenta, é quando aquele que quer perdoar encontra-se com aquele que quer mudar. Mudança e perdão juntos, no mesmo ambiente, faz com que a restauração se estabeleça. Às vezes nós brincamos falando das adversidades dos casamentos, do convívio desafiador com uma mulher, do convívio desafiador com um homem. Mas fora essas brincadeiras, o divórcio e pior, a insatisfação nos casamentos tem sido algo que tem desanimado essa nova geração. Eu sempre brinquei bastante com essas questões de casamento, mas já estou revendo meus valores, porque me parece que às vezes a nossa brincadeira acaba criando um desânimo, certo? Daqueles que estão propensos a se casar. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é um homem de Deus. Sua mulher é uma mulher abençoada. Você é casado para sempre, em nome de Jesus. O diabo não vai dissolver o seu casamento. Você está entendendo? Ah, pastor, um dia eu divorciei. Eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro. Então você é casado para sempre. Amém? Essa mulher sua é uma mulher abençoada. É a mãe dos seus filhos. Esse homem é o pai dos seus filhos. Você está entendendo? Então nós vamos parar de dar sentença ruim para o nosso cônjuge. A partir de hoje, sua mulher é linda. A partir de hoje, sua mulher é uma lady. A partir de hoje, sua mulher é uma dama. A partir de hoje, a sua mulher é uma princesa. Só palavra desse tipo. Entendeu? Minha mulher não presta. Presta. Certo? Minha mulher, tudo de bom. Fala homem assim, fala para você acostumar. Todos os homens falam: minha mulher é tudo de bom. Isso. Certo? Seu marido é o quê? Seu marido é um homem bom, um homem honesto. Pode até estar meio perdido, mas vai encontrar o caminho. Você está entendendo? Pode até estar preso em situações desafiadoras, mas vai ser liberto. Você está entendendo? O milagre do Senhor vai vir para a sua casa. Por quê? Porque você teme a Deus e anda nos caminhos do... Então seu cônjuge, certo? Vai estar lá. Uma bênção. Então sai daqui, beije sua mulher na boca. Passa a mão no cabelo dela, dá um cheiro nela, certo? Dorme garradinho, entendeu? Fala palavras boas. Não vai dar para falar sempre, que ninguém aqui é doido, certo? Tem dia que a gente briga mesmo, vai brigar sim ou não, mas tem que ter a compensação, entendeu? Tem hora que a gente está nervoso, não está muito afim de conversa, não está muito afim de papo, e também ninguém gosta desse negócio não. Essa palhaçada não. De vez em quando tem que rasgar o... certo? Mas aí depois, meu amor, hein? Nossa, certo? Foi duro, hein? Mas glória a Deus que nós estamos juntos. Você é magnífica, uma mulher sensacional, certo? Isso, até porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar e respeitar a mãe dele.
certo? Então não quero mais ninguém do projeto Recomeçar falando mal de seu cônjuge. Você pode ter vontade, lembra? Vontade. Falar não. Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, pega óleo ungido, passa óleo antes de ir para a igreja, para casa, passa o óleo na mão e vai para casa, passa no travesseiro do outro. Isso é importante. Pega às vezes um olhinho assim, eu vou providenciar uns óleos que vão virar uma igreja dessa pentecostal xiita, você levar para sua casa, chega lá, passa no smartphone do seu filho. Nós vamos orar para o filho, porque nós não criamos filho para ir para o inferno. Nossos filhos são do Senhor. Você está entendendo? É isso aí, entende? Então, mas vamos deter no casamento. Então, o que é casamento de quem é casado no projeto Recomeçar? Sexo 2 vezes na semana. Agora eu vou fazer assim. Pronto, vou dar a regra. Eu não faço, mas quero ver os outros fazendo. Não, na verdade. É isso aí. Vambora. Você está entendendo? Vambora. Amizade, intimidade, carinho, respeito, proteção. Amém? Um casal amigo, certo? Que pegar para um, pega por 2. Perdeu o sono de um, os 2 não dormem. Mas nós precisamos resgatar isso. Com essas falinhas entendeu? E a senhora também, para com essas frescuras. Tudo se aborrece. Fica de mal, casal que fica de mal, não conversa. Que de mal. Entendeu? Burreceu. Meu amor, o pastor falou. É isso aí. É nós. Eu não estou com raiva, eu também estou. Tá achando que é só você que está com raiva? Mas eu te amo. Pensa uma coisa dessa. Pensa. Ele escutando a senhora falar assim: eu te amo. Certo? Pensa. Me perdoa. Pensa em umas frases ruins, não é? Perdoa. Entendeu, mulher? Aprenda a falar. Me perdoa. Não dói. Certo? Dá licença. Posso lhe ser útil? Que coisinha linda, né? Olha só. Vamos deitar, meu amor. Olha que coisa sensacional. Nós queremos casal assim. Então eu quero todo mundo que é casado, principalmente se você estiver aqui hoje com sua mulher. Então primeiro levante todo mundo que está com sua esposa, marido e mulher. Você que está aí com a sua adversária, fica em pé e segura na mão dela. Segura na mão dela. Isso aí, é isso aí, meu irmão. Olha agora para ela e diz: aqui é para sempre. Isso, você que o seu cônjuge não está aqui, você que está brigado, está meio separado, está de tudo, fique em pé também, porque você também faz parte desse processo. Vamos embora. Isso, glória a Deus. Olha aí. Oh, meu Deus do céu. Diga assim: eu sou casado para sempre. Diga: o meu casamento é uma bênção do Senhor. Isso aí. Nós vamos estar orando agora. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o nosso casamento em tuas mãos. Toma cada um de nós em tuas mãos, cada marido, a cada esposa, aqueles que estão bem, que estão vivendo momentos extraordinários hoje, aqueles que estão mal, aqueles que já estão longe um do outro. Toma em tuas mãos, ó Deus, o nosso casamento. Nosso cônjuge é uma grande bênção do Senhor. Muito obrigado por Ele ter nos escolhido. Te agradecemos, ó Deus. O inimigo não vai nos destruir, ó Deus. Somos fortes. Temos as nossas diferenças, mas o casamento não é um projeto nosso, é um projeto do Senhor. Então por isso, Pai, nós vamos até o fim. Sustenta-nos,
sustenta cada lar. Eu quero repreender divórcio, adultério e tudo aquilo que não provém do Senhor. Que palavras amigáveis saiam de nossos lábios, que palavras lisonjeiras possam sair de nossa boca, e que o nosso cônjuge se sinta amado, se sinta respeitado pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um beijinho. Deus abençoe. Senta. Glória a Deus. Agora o texto vai falar de filhos. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, comer do trabalho de tuas mãos, ser feliz, ter um bom casamento e ver nossos filhos. Uma das coisas mais preciosas, quando eu morava só com meu pai, às vezes eu chegava de madrugada e ele não dormia enquanto eu não chegava, e aí ele botava um remedinho embaixo da língua para acalmar, e ele brigava muito comigo quando eu chegava tarde demais, e ele me dizia: você só vai saber o dia que você for pai. E o dia que nasceu meu primeiro filho, nunca mais na minha vida eu dormi da mesma forma. Nossos filhos são presentes de Deus. Deus presenteou a mim e a Mary com 2. E nós vemos tantas lutas agora com os nossos netos, escola, desenhos, tentando tirar essas crianças do caminho do Senhor. Quantos pedidos de oração a gente vê no nosso grupo de irmãos, pedindo para intercedermos pelos nossos filhos. Quantos de vocês gostariam de já ter alguns dos seus casados? Quantos de vocês já gostariam de estar segurando um neto no colo? E o salmista diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verá os filhos de seus filhos como plantas, como brotos de oliveira, como aquela florzinha promissora que o vento não vai derrubar, que vai sobreviver às intempéries da natureza, que vai se fortalecer e que vai virar aquele embriãozinho de fruto, que vai se formar, que vai ser doce, e mais do que isso, que vai carregar também em si a semente de uma nova geração. Nós vamos terminar este culto hoje orando pelos nossos filhos, entendendo que a bênção, sabe, o verso seguinte, ele diz assim, o 4: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, assim como com bons filhos, com um bom casamento, feliz, certo? Com sua situação econômica estabelecida, ok? Andando nos caminhos do Senhor e temendo a Deus, assim será abençoado. Assim como em todas as áreas. Hoje eu vejo gente que tem dinheiro, com casamento uma porcaria, um cara com casamento extraordinário, sem dinheiro, casamento legal, situação econômica, os filhos
tudo perdido. Os filhos no caminho, o casamento legal, a saúde totalmente debilitada. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vive a plenitude. Ele tem mais do que o suficiente de tudo. E mais do que isso, as pessoas que olham para ele vão conseguir identificar. Por quê? Porque esse cara adora a Deus, essa mulher adora a Deus, ela serve a Deus de verdade. Então vamos para a nossa última oração dessa noite. Eu queria que você ficasse de pés agora e colocasse teu filho agora. Se ele está perto de você, se você tem acesso a ele, segure na mão dele, dê um abraço, diga logo para seu filho assim: mamãe te ama. Diga: papai te ama. Isso, você pode fazer isso agora. Faça isso. Isso. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu já quero te agradecer pela reunião desta noite, pelo despertar que o Senhor coloca em cada um de nós, de entendermos a importância, ó Deus, de estarmos nos teus caminhos em temor, e de retirarmos, ó Deus, da tua presença todos os benefícios. Por isso, Pai, eu quero te entregar, ou queremos te entregar agora os nossos filhos. Toma Caio, Felipe, meus meninos, que cada um dos teus filhos agora coloca diante do Senhor os seus. E nós pedimos, ó Deus, que eles não se percam. Pedimos que flechas, ó Pai, eles sejam enviadas por valentes para chegar, realizar, fazer, conquistar, pelo poder do nome de Jesus. Toma, ó Deus, os nossos filhos e entra com providência, para que nenhum deles se percam, que andem em boas companhias, que possam estar debaixo de influências positivas. Não podemos estar com eles o tempo inteiro, mas o Senhor pode. Então envia os teus anjos a proteger os nossos, ó Deus. Toma os netos daqueles que o têm. Em nome de Jesus, toma essa geração. Te entregamos a nossa igreja. Leva-nos, ó Deus, o nosso dia a dia, sustentado por tua boa mão poderosa, e que teu nome seja glorificado através de nossa postura, ó Deus. Que quando alguém falar o nosso nome e descobrir que o nosso nome está ao lado do teu, o teu nome será glorificado por causa de nossa conduta. Toma, ó Deus, o restante desta semana. Leva cada um de nós aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Eu quero fazer uma reflexão rápida, pequena com vocês. Isso e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você pode ler, por favor, comigo? E viu? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, Deus tem buscado nos buscar ou nos mudar de fase.
Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida, para entendermos que os desafios do passado ficaram e que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregues no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que, sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes, porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo, eu não devo desistir disso. E talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo, pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso, e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então, quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as três informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago, na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado, ok? Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco, o barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indicam que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As três informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los
de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão. Tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco. Um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, ok? Indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então, certo? Obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora, o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes
para pescar. Olha só. Jesus disse para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e está tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo. Mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo, com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só. Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5: respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda. Deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas,
que o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo, e comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos, mas lá no horizonte alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história. Você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente. Porque a mesma palavra pode servir para pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa. Realmente, eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade, é pronto para ouvir o sim e o não, sabe? Deus, é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal. É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou, não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo: aí eu entrei e trabalhei a noite
inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso. A rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar. Tá certo? Mas Jesus disse para ele: faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz: eu trabalhei à noite e eu nada, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Preste atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica. Não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa. Porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres. Homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6: fazendo assim, assim como? Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou. Pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés, lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e dar uma oferta, não, bastava olhar, era obediência, certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito, era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada. Boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar: certo, eu pesquei peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar,
ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ok? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: certo, afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar, Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa: a probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero, mesmo que seu marido seja um traste, mesmo que seu filho seja uma benção. Eu ia falar outra coisa, segurei, certo? Mas é verdade. Agora também você tem que entender, quando Deus diz não, e diz não para gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U, não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá, eu vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, não vou, entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara, certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim este. O que Deus disse? Não vou apartar nada, não vou. A casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que Ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero largar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, porque senão os crentes se aborrecem. Fica o sentido. Você está rindo? Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho, levanta essa cabeça. Vida que segue. Ah, mas se é assim, eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Sim ou não? Isso. Eu imagino. Eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André, porque o outro barco era do Tiago com João, e eles trabalhavam tudo pro o cara lá da cooperativa, o pai do... O Zé Bedeu, o Zé Mané. É ele, o Zé.
Você está entendendo? O Zé. Olha só, eu não sei quem está, eu sei que está ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí, o pessoal lê a Bíblia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, certo? O outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia afundar. Vamos imaginar que está os 4 no barco de cá: o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava, certo? Estão lá. Pensa, vamos embora que a gente vai terminar. Termina no 11. E vendo isso, vendo o quê? Vendo o quê? O que ele viu? E vendo isso, me ajuda aí, o que ele viu? O barco numa hora improvável. Quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você: eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação. Eu sei é de uma coisa: se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender, nem você. Meu Deus, aleluia. O barco chegou, enche o barco. Apesar do texto dizer que encheram, provavelmente um barco encostou do lado do outro e os dois vão puxar a rede, até ela está tão pesada que a água está querendo entrar, sim ou não? E agora o Pedro tem de dia aquilo que não conseguiu à noite. Por que causa? Porque Jesus estava no barco. O barco é a minha vida, o barco é a sua vida. E uma coisa é você sem ele, outra coisa é você com ele. Olha só. Vendo isso, o Simão, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor, vai embora, Jesus, vai embora, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Isso. Mas que história é essa? Não faz muito sentido essa frase. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase só faz sentido se eu acreditar que o André era discípulo de Jesus, porque o texto diz que ele era discípulo de João, e João envia seus discípulos para Jesus, e um dos discípulos enviado por João a Jesus era André. Esse texto me indica que André já estava falando com Pedro de um indivíduo que estava conversando com ele, ensinando, porque senão não faz sentido ele dizer ausenta-te de mim. É como se dissesse talvez: muito obrigado pelo peixe, prestei meu barco, certo? Pagaste a locação, Uber,
levei o senhor até ali, e agora o senhor me pagou, então tá bom, valeu, vida que segue, o senhor segue a sua e eu sigo a. Verso 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa de quê? Da pesca de peixe que haviam feito, porque para eles não dava mais tempo, e Jesus mostrou que dava. Verso 10: de igual modo também, agora sim, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É como se Pedro achasse que Jesus entrou no barco dele para viver com ele um momento, e Jesus tivesse um plano de viver com Pedro uma história. Pedro, sua pescaria ficou para trás. Eu vim aqui para levar você para uma nova fase da sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu entrei no seu barco e pesquei com você. Agora você entra no meu e pesca comigo. Verso 11: levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O peixe agora não faz mais sentido. O resultado agora não é mais importante. O peixe fica para trás. Se o texto fala de Pedro, Tiago e João, porque André não aparece no texto, talvez Zebedeu tenha ficado com a pesca e com os peixes, mas Pedro vai levar Jesus. Logo à frente, Pedro leva Jesus para sua casa. É lá que Jesus vai morar. Pedro vai viver com Jesus coisas que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro anda sobre as águas, Jesus mora na casa dele, Jesus o permite estar na transfiguração, Jesus permite a Pedro a ver a ressurreição da filha de Jairo, certo? Pedro vai ser o único a defender Jesus no momento da prisão, cortando e tentando, certo, defender Jesus da prisão. Porque Pedro nunca mais acreditou que não dava mais tempo. Para Pedro, ao lado de Jesus, para ele tudo sempre poderia ser possível, sempre poderia ser viável. Pedro, você paga imposto com o seu mestre? Pagamos. Mestre, o pessoal está perguntando se nós pagamos imposto. Então Pedro pega um anzol, vai ali e pega um peixe.